Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Para quem não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Para quem já conhece, mais uma vez, também sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2019, estamos retomando aí a gravação dos vídeos, né? Eu cheguei semana passada do Brasil, graças a Deus foi uma viagem tranquila, deu tudo certo. Tive muita retaliação porque o inimigo quis se levantar em algumas vezes, mas maior é o Senhor quem nos guarda e no final tudo que eu precisei fazer ali nessa nação eu fiz. Então eu só tenho que agradecer a Deus e voltamos aqui para a Itália, chegamos dia 24, né? Semana passada chegamos dia 24, não, dia 23 ou 24, estou na dúvida. E cheguei, encontrei a casa vazia, a casa toda diversa, né? Porque antes de viajar eu coloquei uns lençóis em algumas coisas, cobri outras, fiz e aconteci. E minha sogra até me ajudou, deixou o quarto dos meus meninos e o meu tudo limpinho, tudo arrumadinho pra gente dormir, porque a gente chegou tarde. Graças a Deus, e aos pouquinhos, né, eu fui, ainda estou até agora colocando coisas no lugar, ainda tenho muito o que fazer, mas a maior das coisas que eu tenho para fazer está aqui com os irmãos, gravando os vídeos, falando do nosso bondoso Pai. O arrebatamento ainda não aconteceu, meus irmãos, ainda não aconteceu, né, e agora mais do que nunca a gente tem que ficar muito alerta, mais do que nunca. Principalmente nós que tivemos muitos sonhos, Deus falou conosco muitas coisas. Tem coisas que às vezes a gente não entende. Eu mesma, eu tenho algumas coisinhas que eu não entendo, né, que veio da parte de Deus e eu não consigo entender. Mas estou esperando no Senhor, né? A gente tem que caminhar pela fé, tem que caminhar pela palavra. E o Senhor, aos poucos, Ele vai dando paz no nosso coração. Uma única coisa que eu sinto fortemente de fazer é não parar de ler as escrituras e orar pelo próximo, interceder, sabe? Não a questionar a Deus, por quê? Mas simplesmente obedecer aquilo que Ele estabeleceu como vontade na minha vida. Então, meus irmãos, eu vos convido, sabe, a buscar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, de todo o espírito, adorando Ele em espírito e verdade, com seus atos de justiça, atos de bondade, atos de obediência, amém? E aí é isso, meus irmãos, eu vou dar abertura aqui, são quase 10 horas da manhã. Não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, não sei se ele vai durar muito, não vou rodear muito, porque como são quase 10 horas da manhã, eu ainda tenho que fazer um monte de coisa, eu preciso simplesmente estudar com os irmãos e a gente vai conversando aí, tá bom? Queria deixar um abraço bem apertado para cada um dos irmãos que eu tive o prazer de conhecer, não vou citar nome, não vou citar localização, né, para preservar a identidade dos amados, mas com quem eu encontrei pessoalmente, sabe, né? E eu queria dizer mais uma vez que foi a coisa mais linda que Deus me deu, sabe? Um dos maiores presentes que o Senhor me deu foi poder conhecer alguns irmãos pessoalmente, poder abraçá-los, poder estar com eles, nós comemos juntos, conversamos, oramos, passeamos. Então, assim, para mim foi um milagre, porque eu sempre desejei no meu coração conhecer, né? A gente fala, poxa, tem esse trabalho aqui no YouTube há tanto tempo e como que pode? Eu nunca pude estar pessoalmente com nenhum, né? E Deus me deu esse presente maravilhoso indo no Brasil de ter podido realmente encontrar. E não foi nenhum, nem dois, nem cinco, foi muito mais do que isso. Então eu agradeço a Deus de coração, foi realmente um presente, sabe? Ter conhecido face a face a muitos irmãos e ter certeza que realmente, né, eles me conheceram, viram que eu sou o que eu sou aqui mesmo, não tem nada de diferente. E eu vi também o rostinho deles, vi que são pessoas cheias de Deus e vamos perseverando. E aos que eu não pude conhecer, né, estão aqui no meu coração também. E eu tenho certeza que nós vamos nos conhecer lá na glória, tá bom? Então, meus amados, hoje eu queria trazer um tema chamado Alerta Máximo para o Fim. Eu não vou entrar muito em Apocalipse, Daniel, Isaías, etc, não. Eu vou trazer mais
um alerta máximo para o fim. Meus irmãos, como que está a situação? A gente está vendo aí na televisão. Catástrofe, dilúvios, né? O mundo está acrolando, o céu parece que está caindo na nossa cabeça. Quando eu estava voltando, né, de avião, várias vezes, né, dentro do avião, a gente na janela, olhando, né, as nuvens e tal, o avião subiu, o último avião que trouxe eu aqui para a Europa de novo, ele subiu a 12 mil metros de altura. 12 mil metros. E a 12 mil metros de altura, já mais ou menos a 8, 9 mil metros de altura, a gente via as nuvens, né? E o avião normalmente ele passa por cima das nuvens. Eu acho que é para maior segurança, né, do aparelho. Então eles passam por cima, eles sobem, aí quando entra na turbulência, porque muitas das vezes está passando no meio dessas nuvens, e eu fiquei com medo, porque eu andei ouvindo história de avião batendo em gelo aí no céu. Mas, glória a Deus, ter turbulência, eu fiquei imaginando como se fosse um carro passando numa estrada de pedra e de terra, que a sensação foi a mesma. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas, quando ele estava numa certa altitude, né, que normalmente a gente não vê as nuvens, a gente vê as nuvens debaixo do avião. Eu vi verdadeiras montanhas de nuvem do lado, sabe? É um negócio tão estranho que... Eu comecei a andar de avião, eu devia ter 19, 20 anos de idade, não sei, 25. E eu andei bastante de avião, andei a trabalho, graças a Deus, eu pedi a Deus, Deus me deu esse presente. E eu me lembro que quando o avião subia acima das nuvens, ele ficava sempre acima das nuvens, você não via nuvem que subia mais. Mas dessa vez, eu vi uma anomalia. Posso estar errada, talvez quem está aqui me ouvindo viajou mais do que eu, conhece mais os ares do que eu. Mas assim, uma coisa que eu observei é que o avião estava já muito alto e abaixo dele tanta nuvem. Mas só que algumas nuvens, elas sobressaíam e viravam verdadeiras montanhas colossais. E o avião passava do lado, pequenininho, aquelas montanhas de nuvem, aqueles bancos de nuvens realmente muito fortes, escuras ou brancas. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, isso é estranho, isso é estranho. Várias coisas, tive também algumas experiências na viagem, né? Teve uma ocasião lá que por causa de 10 minutos nós perdemos o avião, dentro do Brasil. Eu estava indo para uma determinada cidade e minha irmã, não, Ana, como é voo de casa, né? Voo nacional, até uma hora antes que a gente chegar lá no aeroporto não vai ter problema e tal. E aquilo ficou na minha cabeça e eu não preocupei. Meu marido até dizia, vamos, tem certeza? Não vamos chegar atrasado. E eu fui teimosa, bati o pé, né, para ir eu vou comercial, uma hora a gente tá lá, tá tudo bem, não tem problema. Resumindo a história, chegamos com uma calma no aeroporto, né, chegamos com calma, meu marido com aquela cara de apreensivo, mas mesmo assim eu tranquila, nunca aconteceu nada, a gente sempre acredita que no final tudo vai dar certo, né. E chegamos lá no balcão para fazer o tal do check-in, que é o registro, né, das passagens, dos passaportes, escolher o assento no avião, enfim, toda essa coisa. E aí o moço fala assim, esse aqui já fechou, esse voo já está fechado. Como assim está fechado? Não, o check-in acabou, tem uns 10 minutos. E ali começou o meu drama. Eu chorei demais, porque ele falava o check-in acabou, o avião estava pousado na pista, ainda ia subir depois de 1 hora, mas ele não quis saber. E aí nós corremos no lugar onde a empresa, né, no caso do avião, e a moça falou, você tem que pagar uma multa, que aí pode ser que você consiga, e não passava. Tentamos 3 cartões de crédito, que nem eram nossos, da minha tia, não passou. Resumindo a história, perdemos o avião. E eu desabei a chorar. E eu chorei. Até para comunicar com os irmãos que estavam esperando o que tinha acontecido. Nossa, eu entrei em depressão por um dia. Mas meu marido me puxou a orelha até e eu olhava para ele, chorava. E ele, tadinho, acho que ele ficou tão chateado de ver eu tão triste daquele jeito, tão crolada, que ele nem me xingou muito não, sabe? E no dia seguinte, graças a Deus,
a gente conseguiu comprar passagens, que essas primeiras a minha tia tinha me dado de presente por causa das milhas que ela tinha no cartão de crédito dela, mas infelizmente, né, a gente perdeu essas passagens, perdemos aquele voo, perdemos aquela ocasião, e foi pro dia seguinte, perdi 1 dia e meio, né, na cidade onde eu fui, infelizmente perdi. Mas depois, conversando com alguns irmãos, eu falava assim, gente, a sensação que eu tive foi a sensação de ter sido deixada para trás por tão pouco tempo. 10 minutos não é nada. 10 minutos não é nada, mas aqueles 10 minutos fizeram toda a diferença. E eu fiquei angustiada demais. E depois, conversando com os irmãos, eu falei, gente, você ser deixado para trás é uma das coisas mais terríveis, se não a mais terrível que pode acontecer. E aí, refletindo, usando como exemplo, eu me lembrei do arrebatamento. E eu, então, projetei aquela sensação que eu tive por causa do avião que nós perdemos para quem ficar para trás depois que tiver o arrebatamento. Pessoas que sabem que vai haver o arrebatamento, pessoas que estão sendo advertidas que terão um arrebatamento, pessoas que muitas das vezes acham que estão se preparando e às vezes até estão se movendo, segundo elas, para se prepararem para o arrebatamento, como eu, levantei cedo, arrumei tudo, trocamos de roupa, ajustei até o cabelo, fomos com a convicção de que a gente ia pegar o avião. Só que aí vai ter o arrebatamento e não sei por que muitos serão deixados para trás. E aí vai vir a angústia, a tristeza, a agonia e o sofrimento, porque esse mundo vai ser transformado no inferno. A ira de Deus vai cair massiva sobre cada ângulo do planeta. Então, meus irmãos, a tristeza, às vezes, né, a gente leva ela para o lado da decepção, da desilusão, mas eu acho que a gente também tem que aprender a levar a tristeza para o lado da experiência, da lição de vida. Deus, ele deixou acontecer. Deus, ele deixou acontecer. Em nenhum momento eu tive a sensação de que eu poderia chegar tarde, que talvez poderia dar alguma coisa errada. Eu não contei se a estrada estaria boa ou não para a gente ir. Poderia ter um acidente na estrada, a gente ia perder mesmo, né? Mas ali eu aprendi a ser prudente, dali em diante, todos os outros voos que nós fizemos, e a gente estava até antes de 2 horas no aeroporto, 2 horas e meia antes, até 3 horas antes do voo decolar. 1 dia antes eu fui fazer check-in, enfim. Nossa, Deus sabe como que eu mudei da água pro vinho. Meu marido olhava assim com aquela carinha, né? Ah, aprendeu a lição, né? Meus irmãos, às vezes Deus deixa a gente viver certas experiências nessa terra só para a gente ter uma ideia e projetar para o dia do Senhor, tá? Então, hoje, com toda essa conversa, eu estou trazendo esse alerta máximo, mas para a igreja, o que a igreja tem que entender, viver e fazer para estar em alerta máximo? Ela precisa saber o que ela tem que fazer, como que ela tem que se comportar, como que ela tem que agir daqui para frente. E se a gente for agora olhar na Bíblia, que é o que nós vamos começar a fazer, que eu já estou demorando muito e eu não posso demorar hoje, se vocês forem comigo lá no livro de Gênesis, eu gostaria que vocês fossem comigo em Gênesis e vamos ler do capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 10. Olha só como é que é a história. Gênesis, capítulo 2, do 5 ao 10, está escrito. Deixa eu só achar aqui, capítulo 2, do 5 ao 10. 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se em 4 braços. Poderia continuar lendo aqui, meus irmãos, mas eu queria só enfatizar 2 coisas. Antes de o homem ser criado,
a Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, do 5 a 10, que não tinha chovido sobre a terra. Então, o discurso da chuva, conhecida como nós a conhecemos hoje, não tinha acontecido até que Deus formou o homem. Só que aí a Bíblia continua explicando como é que a coisa funcionava. Diz que uma neblina saía e regava o solo. A partir do momento que Deus criou o homem, ele mesmo fez brotar da terra todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para comer. E aí então fez Deus o jardim. Você vê Deus fazendo brotar, Deus fazendo o jardim do Éden. E ali a Bíblia conta, lá quase no versículo 10, que para regar o jardim do Éden, Deus então fez passar o rio. E esse rio se dividia em 4 braços, norte, sul, leste, oeste. Provavelmente, eu poderia até continuar lendo, mas deixo para vocês de dever de casa. Mas a Bíblia diz que é esse rio que regava o jardim. Esse rio saía do jardim, então provavelmente ele regava e por onde ele passava nascia árvore, planta, bosque, lindo, né? Provavelmente tinham muitas bacias de água, né, internas, seriam aquelas águas que ficam por debaixo da terra, que acabam regando a terra também. E essa neblina. Desde que eu me entendo por crente, toda vez que eu ia em cultos e pastores falavam do dilúvio, de chuva, da criação, todos eles afirmam que só choveu quando veio o dilúvio. Eu, na Bíblia, dei uma olhada por alto, não vou ser sincera, não vou dizer que eu escafunchei a terra, né? Mas eu dei uma olhada por alto e realmente eu não vi nada falando que durante a vida de Adão e de Eva, e quando veio Caim matou o irmão dele, não sei o que, e tal, até a 7ª geração, né? Se eu não me engano, depois de Noé, Enoque e essa turma toda até chegar, né, em Noé, digamos assim. Eu particularmente eu não vi a Bíblia enfatizando que chovia sobre a terra, mas deixou a entender, ou então ficou no ar, que o que regava a terra na época de Noé era um rio que se dividiu em 4 partes e a neblina que passava. Então, se tinha chuva ou se não tinha chuva, eu não sei dizer, mas eu sei dar 2 hipóteses. Imaginemos que não tinha chuva, como nós vemos hoje. Você olha para o céu e está todo nublado, cai aquele toró, né? E a gente vê aquele aguaceiro. Isso nunca tinha acontecido. Então, se tinha chuva na época de Noé, provavelmente era aquela chuvinha gostosa, né? Que quando batia na terra, subia aquele cheirinho de barro e logo depois ela passava e abria o sol. Eu não penso que eram dias e dias e dias chovendo sobre a terra na época de Noé. Então, se existia chuva no tempo dele, né, de Noé para trás, provavelmente era aquela chuvinha que a gente chama hoje de chuvinha gostosa. Ela aparece no finalzinho da tarde, ou então você levanta de manhã, tá chovendo um pouquinho, mas aquela coisa dura 2, 3 horas, depois para, o céu fica limpo e acabou. Seria talvez isso, nada violento, né? Vamos classificar então, se existia chuva antes de Noé e de Noé para trás, não eram chuvas violentas. Mas se nunca tinha chovido até Deus fazer o homem e depois até Noé nunca continuou chovendo, porque Deus se limitou a regar a terra com os 4 rios, né? Com um rio que se dividiu em 4, mais essa neblina. Se foi assim, então o homem nunca tinha visto um céu nublado e água caindo sobre a sua cabeça. Mas seja uma coisa ou seja a outra coisa, uma coisa é certa: a geração pré-diluviana nunca tinha visto uma tempestade. Noé então começa a construir a arca porque Deus ordena ele para construir a arca. E ali então, quem conta a história diz que os outros zombavam de Noé. Até os filmes mostram isso, né? Ele lá construindo a arca, o povo zombando dele, tirando sarro com a cara dele, e ele era pregoador da justiça. Diz que ele pregou por 120 anos a justiça, o dilúvio vai vir, vamos se arrepender. E o povo não quis ouvir. Então, por que eu estou falando isso aqui, meus irmãos? Não, aí eu deixei até uma frase aqui dizendo que não existia chuva antes do dilúvio. Mas se existia, era uma chuva saudável. Mas se não existia, era só o rio que regava a terra e a brisa matutina, o orvalho que regava. De qualquer modo, meus irmãos,
o modo como o planeta se comportou na geração pré-diluviana era algo que o povo estava habituado. Agora, olha só. Hoje, nos nossos dias, tem sido anunciado que virá a destruição, que virá o fim, que virá a ira de Deus, né? E o povo está normal. Quando começaram a vir os terremotos, há bons anos atrás, e começou a ser noticiado um atrás do outro, num primeiro momento, todo mundo assustou. Mas com os anos passando, o povo se acostumou a ouvir falar que teve terremoto. Hoje a gente está numa situação que, se a gente olhar, né, nos sites que falam sobre terremoto, vocês veem que todo dia está tendo terremoto. Então é como se isso virasse uma coisa normal. Os buracos que estão aparecendo pelo mundo inteiro, essas nuvens esquisitas, é como se o ser humano fosse se acostumando à mudança climática. E o próprio mundo está dizendo, o planeta está passando por uma mudança climática, porque ele está esquentando. Então, meus amados, como no povo do dilúvio, hoje nós estamos um pouco descrentes, nós não, eu estou bem crente, mas a maioria está um pouco descrente de que o mundo realmente vai acabar, de que o Senhor vai vir, de que a mão dele vai descer sobre a terra. Agora eu gostaria que vocês fossem comigo lá em 2 Pedro, eu tenho que achar aqui na Bíblia, 2 Pedro, meus irmãos. Vocês vão lá comigo no capítulo 2, versículo 5 de 2 Pedro. 2 Pedro 2, 5. Olha o que está escrito lá, meus irmãos. Eu vou ler do 4, porque começa o parágrafo melhor, porque o 5 é a vírgula, né? Então eu vou ler do 4 em diante. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E aí, então, lendo aqui 2 Pedro, né, você vê que Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, e trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Mateus, capítulo 24, do 38 até o 44, eu quero que vocês vão lá comigo também. Olha lá o que está escrito. Mateus 24, do 38 até o 44. Olha só, meus irmãos. Deixa eu achar aqui, 38. Achei. Prestem atenção. Essa é a parábola da figueira e a exortação à vigilância. Olha só. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão num campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O porquê do dilúvio, nós vamos ver lá no livro de Gênesis, capítulo 6. É por causa da corrupção do gênero humano. Vamos dar uma olhadinha? Que depois a gente conversa. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 6, e ali a gente lendo esse capítulo, você vai ver a corrupção do gênero humano. Eu vou ler ele com vocês. Até onde? Bom, vamos ver todo o capítulo 6 aqui, do 1 até mais ou menos o 10. Olha só. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que são os anjos caídos, né? Que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram.
Então disse o Senhor, o meu Espírito, que é o Espírito Santo, né? Não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e ele gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Olha só, meus irmãos, prestem atenção. A gente está vendo aqui que quando veio o dilúvio, ninguém sabia, ninguém percebeu que quando veio o dilúvio o povo casava, comia, bebia, fazia festa, provavelmente fechavam seus negócios, até que veio o dilúvio e matou a todos. Lá no livro de Mateus, a gente vê a continuidade do texto que, depois de algumas vírgulas e pontos finais, começa dizendo: assim também será na vinda do Filho do Homem. Quem é? Jesus. Por que Jesus também na Bíblia é chamado Filho do Homem? Porque ele nasceu de homem. Ele nasceu da Maria, da Virgem Maria, né? E ele nasceu como um ser humano, como somos nós. Só que ele era o Filho de Deus, foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Ok, mas está dizendo que quando ele vier, vai ser igualzinho. O povo vai estar comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. E sabe, se você vai lá comigo em 1 Tessalonicenses, acho que capítulo 4 ou 5, não sei, vai dizer assim: quando andarem dizendo paz e segurança, lhes virá a destruição. É isso mesmo? É porque eu tô com a cabeça cansada já. Apesar de estar começando o estudo, eu já tô com a cabeça, né? Lhe sobrevirá repentina destruição. O que eu posso entender dessa conversa da Bíblia para conosco? Que o arrebatamento, ele não vai vir no momento de caos na terra. Vai ter um caos na terra, mas não o caos que talvez muitos estão esperando, tipo, um meteoro vai cair, uma tsunami vai destruir um continente inteiro, ou um país inteiro, vai ter um mega terremoto que vai arrebentar com um continente inteiro, vai ter uma guerra nuclear, e aí então vai vir um arrebatamento. Não. A Bíblia ela fala que vai estar tendo um tempo em que as pessoas andarão dizendo paz e segurança. Então, lhes sobrevirá repentina destruição. Comparando com o caso de Noé, a repentina destruição pré-diluviana veio quando ele entrou na arca. Então, ele entrou na arca, a arca foi fechada e aí veio o dilúvio. Aí veio a chuva. As comportas dos céus e as comportas da terra se abriram e inundaram todo o planeta. Então, qual é o alerta máximo para o fim? Vai cair um meteoro? O sol vai ficar não sei que lá como? Vai acontecer uma desgraça num continente inteiro? Não. As pessoas andarão dizendo paz e segurança. Eu tenho observado que sim, as pessoas já estão dizendo paz e segurança. Mas eu não consegui entender se essa paz e segurança vai ser algo prático, em que as pessoas vão andar dizendo paz e segurança porque elas estarão vivendo uma situação de paz e segurança, ou se elas vão dizer paz e segurança como pedindo esta paz e pedindo esta segurança. Mas, curiosamente, se a gente parar para analisar o quadro que nós estamos vivendo no mundo, já tem pessoas dizendo paz e segurança, porque realmente a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua terra, o seu país, a sua cidade está entrando num processo de paz e segurança, e está já em paz e segurança, e muitos outros estão pedindo, clamando paz e segurança, porque ainda não estão vivendo paz e segurança. Mas seja um A ou seja um B, o AB significa que hoje se ouve dizer na terra paz e segurança. É engraçado que as palavras são exatamente essas.
Você vai ver aí no YouTube, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, digita isso aí na procura do YouTube e aí vai aparecer vídeos que não acabam mais de líderes mundiais falando de paz e de segurança. O Papa mesmo pedindo paz e segurança. Várias nações do mundo que estavam de pernas para o ar estão voltando a se equilibrar e certamente uma certa paz e segurança está chegando à nação. Uma delas é o Brasil, que estava um caos. O Brasil, há um ano atrás, não se entendia nada. Confesso que eu estava com medo de pôr os pés no Brasil. Mas com o novo governo, a gente ouve dizer de paz e de segurança. Parece que tudo vai ser justo. E pelo pouco que a gente já tem visto aí do trabalho do governo brasileiro, e já a união dele com Israel, que também está tentando, né, fazer de tudo para mostrar para o Brasil, né, olha, nós estamos com vocês, a gente está vendo já um início de uma transformação de paz e de segurança, de ordem, de justiça. Então, é possível que daqui a pouquinho as pessoas no Brasil vão estar caminhando pelas ruas e dizendo, agora o Brasil está vivendo um período de paz e de segurança? Meus irmãos, eu não sei. Eu só sei que essa palavra, essa frase, essas palavras, paz e segurança, estará na boca das pessoas. Mas aí você vai lá em Gênesis 6, que está escrito a corrupção do gênero humano, e chega um momento que Deus fala que não tem mais jeito. Ele que sonda os corações, ele não achou mais ninguém na terra que poderia segurar a mão dele contra a ira. Isso mostra para nós que Deus ele trabalha com medidas, com quantidades, com números. Curiosamente, ele acha Noé. A Bíblia diz que ele era justo e que ele andava com Deus. E Noé, ele era casado, tinha 3 filhos, seus filhos também eram casados, e no total da história, 8 pessoas entram na arca. Isso me lembra um pouquinho também o caso de Sodoma e Gomorra. Deus, ele salva Ló e as suas 2 filhas. A ideia é salvar Ló, as 2 filhas, os noivos das suas 2 filhas e sua esposa, 7 pessoas. Só que no final, né, da moidura total, só saíram 3 e escaparam 3. Mas seja no caso de Ló, seja no caso de Noé, vocês veem Deus enfatizando Ló e Noé. A Bíblia diz que Ló sofria dentro de Sodoma e Gomorra por causa das injustiças que ele via. Ele vivia com o coração apertado dentro daquelas cidades. E Deus, sondando o coração dos homens, Deus viu o quanto que ele sofria e ele desejava pela justiça. E Deus salva ele e a família dele. Mas você não vai ver nem no caso de Noé, nem no caso de Ló, que os membros da família desses homens estavam andando com Deus, sofrendo, pedindo justiça e tal. Mas também não fala que não andavam com Deus. A realidade é que quem guiou a família a ser salva eram Noé e Ló. Deus, ele salvou a família de Ló por causa dele, de Ló. Tem quem diz que é por causa de Abraão. Eu não duvido. Porque Abraão intercedeu perante Deus para que ele salvasse a cidade. Só que olha só, Deus chega num ponto que ele não acha ninguém na cidade para poupar a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que ele sabia que Ló estava lá. E a Bíblia fala que Ló também era um homem justo. Então Deus não salvou a Ló porque Abraão pediu. Ló era um homem justo, a ponto que Deus manda os anjos lá para arrancar ele da cidade à força. E Noé, meus irmãos, acabamos de ler aqui em Gênesis capítulo 6, que era um homem justo perante a Deus e andava com Deus. Então eu entendo que Deus, ele sabe quem são os Noés e quem são os Lós da nossa geração. E é aí que nós temos que ficar bem atentos para o alerta máximo. Na palavra, de um modo em geral, a misericórdia de Deus é para com Noé, e com Noé Deus poupa também toda a sua família. Está lá em Gênesis capítulo 6, do 9 até o 10. Né? Se vocês quiserem, eu dou uma olhada lá com os irmãos. Vamos voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 6, do 9 ao 10. Olha só. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e ele gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Se eles eram justos, eu particularmente, como disse e repito, eu, Ana Paula, não sei, pois eu nunca achei nenhum texto totalmente dedicado à pessoa dos filhos de Noé, ou às suas mulheres.
Só o episódio do vinho, onde Noé se embriagou com o vinho e os filhos entraram em cena. Porém, mais do que isso, meus irmãos, nada mais de tão considerável foi visto. Então, eu, Ana Paula, concluo que nesses estudos vemos a graça de Deus operando. A graça de Deus é que está operando aqui nesses casos. E agora, meus irmãos, a gente tem que prestar atenção no que eu vou falar aqui, porque a coisa que eu vou, os detalhes que eu vou entrar aqui vai servir para nós a nível prático, amém? Então, olha só, meus irmãos, quando eu falo que no caso de Ló, no caso de Noé, né, quando Deus salva Noé e sua família, quando Deus salva Ló e sua família, a ideia era esta. Eu vejo claramente a graça de Deus operando. Olha só, meus irmãos, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, está escrito o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se vocês quiserem, a gente pode ir lá no livro de Atos, né, para ninguém falar que eu estou só falando aqui por alto. Vamos lá, no livro de Atos, capítulo 16. Vamos entender essa história aí da salvação. Porque eu quero trazer para os irmãos uma coisa muito importante hoje, e eu acho que quando a gente conhece, quando a gente entende, quando a gente examina as escrituras, a gente tem mais facilidade de crer em Deus, porque fica lógico, tá? A gente tem que crer pela fé, através dos exemplos da palavra a gente vai entendendo que é possível, então a gente coloca em prática as nossas orações na esperança que pela misericórdia de Deus, aquilo que a gente está pedindo vai acontecer. Então, olha só, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, né? Você vai ver a história lá do carcereiro, ok? Aí no versículo 31 fala o seguinte: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha só, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Tá? É a história do carcereiro. Ele foi, se vocês quiserem eu leio ela direito, pra gente não ficar embaralhado aqui, olha, a conversão do carcereiro. Vamos prestar atenção. O carcereiro despertou-se do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Só quero deixar um parênteses aqui. O carcereiro ele ia se suicidar de medo, de desespero, provavelmente, se todos os presos fossem escapado, né, tivessem escapado e ele estava ali de guarda, ele iria ser punido severamente, talvez a família dele, sei lá, talvez ele ia se suicidar por honra, né? Então você vê Paulo falando o seguinte: não te faças nenhum mal. Mal com a letra L. Tá? Esse mal aqui é o mal um mal, é aquele mal que ia acabar com a vida dele, é um suicídio, e Paulo fala assim: não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Então Paulo não deixou o carcereiro se suicidar. O suicídio, meus irmãos, aqui é tema para um outro estudo, mas só para dar uma vírgula aqui no estudo, né, para falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus diz que os assassinos não entrarão no reino de Deus. Assassinar, tá? Então, se eu pego alguma coisa e mato alguém, eu sou uma assassina, justo? E se eu me mato a mim mesma, eu deixaria de ser uma assassina? Eu sou assassina de mim mesma. Aqui é uma coisa que a gente vai conversar mais aí para frente, se Deus nos der a oportunidade, nós vamos tentar ver na palavra sobre esse tema. Mas a realidade é que quando a nossa vida está muito ruim, a gente pega e corta o pescoço. É como se a gente estivesse falando para Deus o seguinte: basta, eu decido acabar com a minha vida. E a Bíblia diz que Deus é quem dá a vida. E Deus é quem deixa também que venha a morte. Deus planta, Deus colhe. A Bíblia diz que Deus tem um tempo para tudo. Tudo tem seu tempo. E dias são determinados para a nossa existência na Terra. Então, quando uma pessoa passa por cima do estabelecimento de Deus, das coisas que Deus estabeleceu, ela pode estar praticando pecado de rebeldia. Aí você me fala: mas e esses casos desesperados de gente que se mata no fundo do poço, né? Pessoas que realmente chegaram no limite do ápice da vida delas e elas não aguentam, elas tiram a sua própria vida. Será que isso é pecado? Será que essas pessoas vão para o inferno mesmo?
a gente vê que tem doenças, né, da mente que trazem as doenças da alma que levam as pessoas a se suicidarem. Então, assim, meus irmãos, eu, Ana Paula, não sei dizer sobre o assunto. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém que se suicidou. Eu não ponho a mão no fogo. E tem uma coisa que Deus pôs no meu coração desde sempre, é que a salvação verdadeira, uma pessoa que é salva de verdade, com o Espírito Santo atuando dentro dela, essa pessoa, ela vai tendo gradativamente todas as doenças da alma curadas. Porque o Senhor é luz, Ele é alegria. O Espírito Santo nos traz consolo. A Bíblia diz que Ele é o consolador. Então, uma pessoa que é verdadeiramente salva, ainda que ela está no fundo do buraco do poço, e ela tem o Espírito Santo de Deus, eu, Ana Paula, particularmente acredito que o próprio Espírito Santo, ele cuida desta pessoa na sua alma, a ponto dela não perder a estribeira e acabar se matando. Então, assim, eu creio que o maior remédio para depressão, opressão, suicídio e todas as doenças da alma é Deus. Porque Deus é vida. E se Deus é vida, Espírito Santo é espírito de vida, a vida passa a nascer em nós. Não que os problemas vão acabar, não que as lutas vão desaparecer, mas aquele mínimo para você se manter em pé, porque a Bíblia diz, né, que Cristo é a nossa rocha, e aquele que estabelece a sua casa na rocha não será abalado. Então, assim, pode vir um choro a noite inteira, mas à noite, pela manhã vem o consolo. Eu acredito nessas palavras do Senhor. Eu acredito, porque senão todos nós iríamos nos suicidar, senão a maioria de nós iríamos tirar a nossa própria vida. Né? Mas quem realmente tem o Espírito Santo de Deus atuando na sua vida, pode ter certeza, Deus, ele segura essa pessoa, Deus, ele guarda a vida dessa pessoa. Ele é quem colhe a vida dessa pessoa, não é a pessoa que decide da cabeça dela botar um fim na sua vida. Aí você fala, mas e o caso de pessoas que se suicidam porque talvez não conseguem superar certos patamares na vida e se decepcionam porque acham que estão frustrando outras pessoas? E por que isso acontece numa família, né? Eu acredito, meus amados, que tudo está ligado com brecha, sabe? Então, se nós damos brecha, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então, não é o dia de falar sobre isso, não é o caso, aqui eu iria mudar completamente o foco daquilo que a gente quer conversar, mas aqui você vê Paulo falando para o carcereiro, não faça-te nenhum mal, né? Porque o carcereiro ia tirar a sua própria vida, e ali ele ia para o inferno, meus irmãos. Primeiro que ele não estava salvo, e segundo que ele ia se matar, né? Como ímpio, pior de tudo. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Ele se arrepende, né? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Tem muito crente que para aqui e acha assim, então se eu crer em Cristo, minha casa está salva. Eu não vou preocupar, não vou orar para ninguém, não vou interceder por ninguém, deixa o pau quebrar, porque tanta promessa está lá. Aí eu te oriento, continua lendo. Vai para o versículo 32 que você vai ver o que a Bíblia fala sobre esse crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meus irmãos, o que acontece? O carcereiro, então, ele estava numa situação complicadíssima, ele queria tirar a sua vida. Paulo intervém e fala, não faça-te mal, esse mal. Então, aí eles tiram eles para fora porque estava escuro. Primeiro o carcereiro entrou lá dentro para entender o que estava acontecendo. Depois ele veio com Paulo e com Silas para fora. E aí, então, ele simplesmente entende, né, que aquilo ali tinha Deus no meio. E ele fala, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí eles respondem para esse moço, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí o que acontece? Ele pega eles e eles então vão pregar a palavra. Vão pregar a palavra. Porque o que salva o ser humano é a palavra de Deus pregada. Mas se não tem quem prega, quem é que vai ser salvo? Eu, nessa viagem que eu fui agora ao Brasil, aconteceu uma situação lá
primeiro que eu oro pela minha família há mais de 20 anos, tá? Por essas pessoas em particular, tem alguns que eu oro mesmo. E eu estava ali na casa de uma tia minha, uma tia que eu intercedo por ela há muito tempo, e a gente estava almoçando, foi num sábado, aniversário dela. Aí chegou uma prima nossa lá, que é evangélica, e sentou nós duas, aí tava minha tia, todo mundo na varandinha. Aí, não sei que conversa vai, conversa vem, eu perguntei pra ela, porque o modo dela falar parecia que ela era crente. Aí eu simplesmente falei, ô fulana, mas você é crente? Ah, sim, sou também e tal. Ah, e você acredita que Jesus está voltando? Sim, eu acredito que Jesus está voltando. Aí eu lancei a pergunta, você é pré ou pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista? Ela, eu acho que eu sou pós. Aí, dali, eu comecei a conversar com ela. Só que, nesse eu começar a conversar com ela, falei do anticristo, falei da marca da besta, falei dos 7 anos, e dei uma pincelada boa no apocalipse, né, nas coisas que hão de suceder agora pra frente. E enquanto eu falava com ela e a gente foi conversando, assim, foi mais de 1 hora de conversa, foi uma conversa que fluiu muito. A minha tia, que não é convertida, a minha mãe e uma outra tia estavam ali perto, e as 3 são católicas, apostólicas, brasileiras, e elas estavam ouvindo. Ninguém reagiu, ninguém falou nada, ninguém perguntou, mas elas ouviram tudo. E eu vi, assim, como que aquela ocasião que eu tive fluiu tanto naquele momento. Em palavras curtas, eu, Ana Paula, preguei a palavra. Conversei com a prima e ainda assim a minha conversa foi escutada pelas que são ímpias nesse momento. Então a palavra foi pregada para elas, elas ouviram a palavra. Juntando isso com as orações intercessórias e com um exemplo, né, de ser cristã no meio da minha família, de um modo ou de outro, a gente procura dar um exemplo e louvar a Deus com a nossa vida. A gente então acredita que elas serão salvas, porque a palavra foi escutada. Minhas irmãs e meus irmãos, o que acontece? Você fala para o ímpio o seguinte, vai vir um anticristo. E todo mundo vai ter que pôr um sinal na mão direita ou na fronte. Quem não colocar isso não vai poder comprar nem vender, e quem não quiser colocar vai ter o pescoço cortado. A gente está lançando uma advertência das coisas que hão de ser, que hão de vir. O ímpio não vai acreditar, você está delirando. Foi como na época de Noé. Noé pregou o evangelho, o evangelho é coisa dos apóstolos, se eu não me engano, mas Noé pregoou a palavra de Deus, aquilo que ele sabia de Deus. Ele intercedia, ele clamou, provavelmente ele, né, foi um homem justo e temente a Deus, e ele com certeza não só intercedia diante de Deus, não só pelos seus filhos e mulheres, como provavelmente os guiava nos caminhos do Senhor. No mínimo, Noé apresentou para sua família quem era Deus, o que era Deus, qual era a obra, a vontade, a mensagem de Deus para os homens, ok? Então imagina que vem o arrebatamento, fica todo mundo para trás. Existe uma probabilidade muito grande, porque enquanto o tempo está correndo, eles estão ainda batendo de frente, né, com a verdade das escrituras. Fatalmente, se acontece o arrebatamento, que é só para a noiva de Cristo, que será arrebatada, e aqueles que já morreram em Cristo, Deus então deu a promessa da ressurreição deles, mas quem estiver vivo e for arrebatado, é porque anseia pelo noivo. Pode até ser que tem gente aí fora que talvez na simplicidade da sua vida, talvez não tem, às vezes é até uma pessoa muito simples, muito humilde, e essa pessoa sabe que o Senhor Jesus um dia vai levar os seus, mas não tem, assim, na ponta da língua, tanta informação sobre os últimos dias, os últimos tempos, como nós temos. Mas é uma pessoa que ama de todo o coração a Cristo. A vida dessa pessoa é pegar e ler a palavra, é interceder, levantar nas madrugadas e vive, né, nessa coisa toda com Deus. É a noiva que anseia pelo seu noivo. Então quem vai ser arrebatado? Quem está vivo que vai subir? Quem anseia por Cristo? Ah, nem aquele lá que foi converteu 1 hora antes do arrebatamento. Tem o primeiro amor. E aí vai desejar a Deus, vai desejar a Cristo de todo o coração, com toda a sua alma, vai ter tido a alma lavada pelo seu arrependimento. Então só quem tem um coração desejoso de Cristo é que vai ser arrebatado. A gente pode conversar isso num outro tema também. A gente pode buscar na palavra esse tipo de estudo. Eu teria que anotar aqui, né, os estudos, né, que a gente poderia fazer. Mas, basicamente, eu acredito, meus irmãos, tá, que Deus é poderoso para salvar. E aqui você vê no caso do carcereiro que ele creu,
E aí o evangelho foi pregado para ele e para a família dele. Provavelmente a situação foi muito cabeluda, porque ele iria se suicidar, a família inteira ia ser desestruturada, se não até mesmo talvez perseguida. Então, de repente, eles veem a provisão que Deus salvou aquele povo, né, através do apóstolo que não fugiu. E ali então eles entenderam que Deus teve misericórdia deles e aí eles quiseram ser salvos também. A Bíblia diz que Paulo, quando ele estava nas prisões, ele pregava nas prisões, ele falava de Deus nas prisões, milagres aconteceram. Então os carcereiros ouviam a palavra de Deus, alguma coisa, eles viam que aqueles homens não eram homens normais. E aí, no meio do desespero, esse carcereiro, então, se rendeu a Cristo. Mas ele ouviu a palavra, a família dele ouviu a palavra, e aí, então, eles se converteram. Então, não adianta eu, Ana Paula, acreditar em Jesus de todo o meu coração, com toda a minha alma, e não pregar a palavra para a minha família. Bem ou mal, entre trancos e barrancos, ou no sucesso total, nós temos que pregar a palavra de Deus. Aonde você for, você precisa anunciar. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me dá a chance, a condição de falar alguma coisa. Porque é aí que está o pulo do gato. A palavra foi entregue. Na grande tribulação, aqueles que ficaram, eles já vão estar aterrorizados porque milhões de pessoas vão sumir no mundo inteiro. De repente, essas pessoas são exatamente aquelas que falaram que, olha, um dia vai sumir todo mundo do mundo, vai aparecer um líder mundial, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles vão falar, peraí, então aquela pessoa estava falando a verdade. Agora eu tenho uma escolha. Ou eu aceito e me rendo à palavra de Deus, ao evangelho, me rendo a Cristo, ou então eu vou pela culatra, como ela disse. Então, meus amados, hoje a igreja apregou a justiça e o juízo de Deus, como fez Noé. Nem toda a nossa família é salva neste momento, mas nós temos que crer na promessa daquele que pode salvar. E a gente vai ver sobre isso lá no livro de Salmos, capítulo 54, versículo 1, que está escrito: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Lá em Salmos, capítulo 106, versículo 8, diz: não obstante, ele os salvou por amor do seu nome e para fazer conhecido o seu poder. Se a gente quiser também olhar lá no livro de Marcos, né? Marcos capítulo 10, Mateus, Marcos, Lucas, então vamos lá. Eu vou ler com os irmãos. Marcos capítulo 10, do 23 ao 26. Olha lá o que está escrito, meus irmãos. Marcos 10, 23 a 26. Achei. Não achei não. Agora eu achei. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quanto é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles então ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem que é que poderá ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Aleluia. Meus irmãos, Abraão, ele creu em Deus e ele obedeceu em tudo que Deus lhe ordenou. Se você for ler lá a história, quando Deus ordena a Abraão de fazer a arca, Deus dá as medidas, o tipo do material, né? Tudo, o que ia acontecer, tudo que Deus falou, Abraão simplesmente... Noé, estou errando. Noé fez tudo certinho. Abraão também, quando Deus vira para ele e fala: você vai sair da terra dos seus pais e vai para a terra que eu lhe mostrar, ele também levantou e foi. Meus irmãos, a fé tem como base o entendimento do que Deus nos mostra. A fé tem como base, como estrutura, o entendimento, a compreensão do que Deus nos mostra. Meus irmãos, que exemplo eu poderia dar para vocês aqui de alguma coisa relacionada à fé?
Eu, particularmente, nunca tive medo de andar de avião. Eu nunca tive medo de coração. Passei alguns sustos dentro de avião, mas medo mesmo eu nunca tive. Porque eu sempre pensei, se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo. Seja assim ou seja assado. Sempre falei com Deus, não deixa eu morrer num avião não, porque deve ser uma morte terrível, deve ser uma angústia, um desespero, uma agonia tão grande de quem morre dentro de um avião em acidente. Não deixa nem eu nem minha família passar por isso. Mas o que acontece? Quando a gente entra num avião, esse que trouxe a gente aqui para a Itália, ele saiu de São Paulo e veio para o lado da Espanha, depois a gente veio para a Itália, né? Esse subiu a 12 mil metros de altura. Gente, 12 mil metros. Diz que a Fossa das Marianas, que dizem ser o lugar mais profundo dos oceanos, vai a 11 mil metros. Então eu subi 1.000 metros acima do buraco da Fossa das Marianas. É muita coisa. E ali, de repente, você vê aquelas turbinas que parecem um caminhão, cada uma tem um tamanho de um caminhão muito grande, e todo mundo entra e fica sentado 10, 9, 11, 12 horas dentro de um avião, que voa a não sei quantos mil metros de altitude. Por que a gente não entra em pânico? Por que a maioria das pessoas entra no avião e está bem? Porque a gente sabe que a mecânica proporciona ao homem criar um equipamento, um instrumento, um veículo, digamos assim, um transporte seguro. E aí entra a lei da física, entra as leis da matemática, entra a mecânica, entra a eletricidade, não sei o que. E eles então fazem, eles testam, e você vê o mundo inteiro aí rodeado de avião. É raro a gente escutar a conversa de que avião está caindo, a gente escuta, mas se a gente for para analisar quantos aviões estão voando acima das nossas cabeças todos os dias, a gente realmente entende que é um tipo de transporte muito seguro, não seguro, muito seguro, até então, né? Acidente de carro a gente ouve falar que tem todo dia. Acidente de trem sempre acontece, mas avião a gente escuta menos, né? Passam-se meses para a gente ouvir a história de que um avião caiu. Então, por que a gente entra no avião e sabe que vai descer dele com a vida? Porque a gente acredita, pelo entendimento de que profissionais fizeram ele seguro para voar. Então a gente entra pela fé, porque a gente acredita que vai dar tudo certo, e também pelo alimento que a gente teve de entender que é um transporte seguro. Então as coisas de Deus, elas são mais ou menos assim. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu entendo a estrutura da Bíblia, como que o Espírito Santo trabalha, mais a probabilidade de eu acreditar nisso vai ser mais simples. Porque se eu não tenho noção de certa coisa, na minha ignorância eu vou ter medo, eu não vou confiar. Mas quando a gente compreende bem certinho determinado mecanismo, a gente vai acreditar mais fácil, porque fica lógico. A lógica, meus irmãos, ela ajuda muito a gente a acreditar em Deus também. É por isso que a palavra diz que o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você não tem entendimento de nada, você vai com o vento. E aí você acredita tudo errado, né? O Espírito Santo, eu falo que para ele atuar no santo do Senhor, nos santos do Senhor, ele precisa ter material com o que trabalhar. E o reino espiritual, ele trabalha à base de legalidade. Quanto mais eu dou legalidade para o Espírito Santo trabalhar na minha vida, quer dizer, eu procuro viver uma vida em santidade, eu procuro aprender muito sobre as coisas de Deus e eu coloco em prática através de orações e uma vida de servidão a Deus, mais o Espírito Santo opera em mim. E aí é pela fé, meus amados, juntar a fome com a vontade de comer. Então, olha só, a fé tem como base o entendimento do que Deus nos mostra. Se o conhecemos, quer dizer, a Deus, se conhecemos a Deus, provavelmente iremos crer nele com maior maturidade. Por quê? Porque então a gente se torna maduro. Pessoas hoje estão perecendo por falta também da maturidade. Elas têm medo, elas confundem os sentimentos delas, elas não conseguem agir em determinada situação por determinadas coisas. Por quê? Porque não são maduras. Mas a maturidade espiritual só o Espírito Santo pode exercitar em nós, desde que nós procuremos a estradinha, né, onde os farelinhos foram deixados por Deus. Deus, ele dá a base. Ele diz, vocês têm que ler a palavra e orar. Interceder, orar e sem cessar. Meditar nas escrituras, dia e noite.
Daí o Espírito Santo, ele vai fluir como um óleo dentro de nós e vai sair da nossa boca rios como água viva. É por isso que o crente estruturado no Senhor, ele não é abalável, porque o Senhor é a rocha dele e ele então se torna como uma torre forte. A nossa entrada no descanso de Deus será pela fé. Ana Paula, onde é que está falando sobre isso? Está lá no livro de Hebreus. Deixa eu achar o livro de Hebreus aqui. Eu tenho que começar a cantar a Bíblia, né? Aquela musiquinha que eles ensinam nas escolinhas dominical, quando o povo está para batizar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Jesus, Ruth. E eu paro, né? Porque ali eu esqueci a musiquinha. Então não sei onde é que tá todos os livros da Bíblia, só aqueles que eu uso muito. Vou começar a cantar isso aí de uma vez, porque aí eu vou aprender. Mas lá em Hebreus, capítulo 4, do 1 ao 13, olha só o que está dizendo, meus amados. Hebreus 4, do 1 ao 13. A entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Para os que não creram, essa palavra, né? Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque Deus, né, ele fez tudo no início. Porque em certo lugar, assim diz no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Está lá em Gênesis, quando o Senhor fala que terminou, né? A Bíblia fala que Deus, ele preparou o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, bem lá no princípio, tá? A prova disso é que a gente vê em todas as escrituras o reflexo da provisão da salvação da humanidade de Deus para com o homem. Quando Deus, por exemplo, fala para Abraão sacrificar seu filho Isaque, e Abraão então vai com a fé, né? Ele vai e obedece a Deus, e ali na hora que ele tá para descer o punhal no coração do rapaz, Deus fala, basta, eu entendi que você me ama, que você me obedece, que você me teme, e aí aparece o cordeirinho lá, cabritinho, sei lá que animal que é, não me lembro, né? Na árvore lá, tá? Então isso aí é um reflexo. Deus preparou o sacrifício. Deus, ele entregou o filho dele para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, seja salvo. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele no que? No descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Olha aí a palavra sendo pregada, as pessoas pela fé vão acreditando, mas aqui Paulo está dizendo claramente que nem todo mundo aproveitou esta palavra, nem todo mundo entendeu, nem todo mundo a amou, nem todo mundo creu nessa palavra. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está tudo relacionado com o coração duro. Aí entra o povo orgulhoso, o povo cabeça dura, o povo que bate em cima dos erros, pessoas que usam textos fora de contextos e criam suas doutrinas, etc, etc, etc. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus
ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Basicamente, esse texto eu vou convidar vocês para ler de novo, capítulo 4, do 1 ao 13. Leiam depois com paciência, mas basicamente está dizendo que a palavra, ela prepara o homem para a salvação. Esse descanso que esse livro está falando aqui, entrada nesse descanso, é o descanso de entrar na vida eterna, na eternidade. A igreja hoje é a próxima bola da vez que vai entrar no descanso. Vão entrar aqueles que morreram em Cristo, vão entrar agora aqueles que estão vivos e esperam por Cristo, no descanso. Onde tem paz, onde tem alegria, onde tem júbilo, onde tem galardão, onde tem vida. Amém, meus irmãos? Só que é pela fé e é pelo entendimento da palavra. Então, quando eu escuto a palavra, eu tenho que ter o coração aberto diante de Deus para ouvir essa palavra. Tem muita gente, meus irmãos, que se prende espiritualmente porque não aceita ouvir a palavra de outros, porque às vezes o outro crê de um outro jeito, e você de um jeito e o outro de outro. E você não busca entender a palavra de Deus e não quer saber de ouvir nada, aquilo que você já sabe. Você é patrão do seu nariz. Meus irmãos, é praticamente impossível para a pessoa verdadeiramente salva se perder de novo. Porém, olha como funciona isso. Vamos lá em Hebreus, capítulo 6, do 1 ao 8. Olha só, é praticamente impossível para uma pessoa que foi salva perder a sua salvação novamente. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e o da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Basicamente aqui no livro de Hebreus, Paulo está falando, olha, não vamos falar sobre esse assunto aqui não. A gente já sabe isso é doutrina, aonde a gente vai eles nos ensinam. Mas olha só, eu quero falar outra coisa. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto de que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, Jesus Cristo, e expondo-o à ignomia, quer dizer, a desonra extrema, ao desprezo, à infâmia, né? Ignomia é isso. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Meus irmãos, olha só. A gente ouve sobre batismo, santa ceia, imposição de mãos, e isso é sempre falado dentro das igrejas. E Paulo então fala assim, olha, não sobre isso, vamos deixar isso de lado, a gente já sabe isso. Mas eu quero falar um negócio mais sério, sobre a perda da salvação. E aí ele começa falando, é impossível, pois, que aquelas pessoas que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo passou a habitar verdadeiramente neles e foram selados. E provaram também a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Quer dizer, essa pessoa ela vive em comunhão com Deus, em palavra curta, né? E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto de que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o a desprezo. Meus irmãos, quando a gente é verdadeiramente salvo,
a gente não cai. E se capta que cai, o nome é riscado do livro da vida. Não tem como. É por isso que quem é salvo de verdade tem muito temor. Sabe, o temor é o princípio. É o princípio, meus irmãos. O temor é o princípio para a obediência, para o amor, para a sujeição à vontade de Deus. A gente tem mais vontade de continuar se regozijando com as coisas de Deus do que voltar a regozijar com o mundo. A gente sabe dos prazeres da carne, a gente sabe dos prazeres do mundo. A gente às vezes até lembra certas coisas como eram boas. Mas aí a gente simplesmente pelo Espírito entende que aquilo que vem de Deus é muito maior e superior do que as coisas que o mundo pode oferecer, que vão passar. Então Paulo está falando, é impossível esse povo cair. Mas se acontecer desse povo cair, é impossível que eles voltem a ser salvos. Quer dizer, o Espírito Santo não volta a convencê-los. E aí você me pergunta, irmã Ana, mas então esse povo que desvia e volta? Tem casos de gente que aceita Jesus e é tudo bonitinho, aí um belo dia desvia, cai no álcool, na prostituição, na droga, e aí vive uma vida infernal e depois volta para Jesus. Esse povo está nessa categoria? Eu acredito que não. Sabe, eu acredito que são pessoas que elas começam a caminhar na estrada do Senhor, mas elas não são maduras e fortes o suficiente e, consequentemente, não converteram de todo o coração. Porque a pessoa, quando ela converte de todo o seu coração, ela tende a ser mais caprichosa com as coisas de Deus, zelosa. Ela aprecia, ela vigia, ela guarda as coisas do Senhor. Então, quanto mais ela tem essa atitude, esse comportamento, mais ela cresce, mais ela amadurece. E a carne morre. Mas ainda assim, se uma pessoa, dentro de um padrão de maturidade espiritual, ela crucifica a Deus de novo, voltando ao vômito, porque diz a palavra, pode o cão voltar ao seu vômito? A Bíblia diz que é impossível, outra vez, renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo ao desprezo. Basicamente, essa pessoa está dizendo, eu fui crente, mas esse Cristo morto numa cruz não é que simboliza tudo isso que diz para mim. Pelo Espírito elas estão dizendo isso. Agora, meus irmãos, eu quero ler para vocês a garantia que o Senhor nos promete e garante para com a nossa salvação. Hebreus 6, do 9 até o 12. Olha só o que está escrito. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus, ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quem são os santos? A igreja, né? É um servindo ao outro, é um abençoando o outro. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência ou zelo, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis insensíveis, indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então Paulo está dizendo que a gente tem que continuar a perseverar e a trabalhar para o Senhor. Também pela fé cremos na imutabilidade da promessa de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 6, do 13 até o 20. A imutabilidade da promessa. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente, Abraão, te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Aleluia. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. Eu juro pelo que me é superior, né? Tem gente que fala assim, eu juro pela minha mãe que eu não vou na casa dela. Tem gente que fala assim, eu juro pelo meu filho que eu não comi o chocolate. Então, assim, são coisas que para nós são superiores a um filho, uma mãe, né? Ou etc, etc, etc. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a sua promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servido de garantia para eles, é o fim de toda a contenda, toda a briga, todo o problema, porque tem garantia, né? Por isso Deus,
quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, forte fôlego tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como percursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meus amados, olha só, por isso tenhamos fidelidade e sejamos diligentes, cuidadosos, zelosos, eficientes ao ministério. E olha, se a gente for lá também no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, deixa eu pegar aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, onde é que está o bendito capítulo 4? Achei, versículos 1 e 2, olha só o que está escrito. Ora, o Espírito Santo de Deus afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Se a gente continuar a entender aqui, capítulo 4, do 6 ao 16, olha só o que está escrito. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, servindo, Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, a misericórdia, o servir o próximo. Porque tem a promessa da vida e que é agora, porque tem a promessa da vida que agora é a da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Meus irmãos, leiam esses capítulos depois com calma. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 2, capítulo 4, do 6 ao 16, Hebreus, capítulo 6, do 13 ao 20, capítulo 6, do 1 ao 8, capítulo 6, do 9 ao 12. Meus irmãos, leiam tudo, eu vou deixar tudo escrito aí para ninguém falar que eu não deixei. Meus irmãos, Noé, ele foi um homem justo diante de Deus e ele foi salvo. Sejamos nós também igual a Noé. E eu gostaria de fechar essa linda promessa para a noiva que será arrebatada, lendo com os irmãos Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao 13. Deixa eu achar aqui, Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao 13. Deixa eu achar, vocês têm que ter paciência comigo. Tô com uma Bíblia nova aqui também, uma bênção. Eu tô tentando achar nela aqui agora, o Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Isso é uma promessa para nós, tomamos posse, olha só. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, João, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, ó Filadélfia, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés
vão reconhecer. E reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu, Deus, te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora. Conservo o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amados, Apocalipse, capítulo 3, do 7 ao 13, tem tanta promessa. Olha só para você ver. Eu falei no início do estudo que nós somos como colunas diante de Deus. O que a coluna faz? A coluna, o pilar, basicamente, ele sustenta toda uma estrutura. Isso significa que a noiva de Cristo, ela é a coluna. Meus irmãos, a noiva de Cristo provavelmente vai ver a Deus Pai. Porque a noiva de Cristo, ela é zelosa das coisas dele. A noiva de Cristo, ela é apaixonada com Cristo, mas é apaixonada também com o Pai. A noiva de Cristo, ela se guarda para ele. Ela se prepara para ele. Mas também ela deseja vê-lo. Ela deseja estar com ele por toda a eternidade. A gente vê crentes que são crentes, mas não é por Deus. É para não ir para o inferno. Então o cara é crente porque está com medo de ir para o inferno, então ele tenta ser bonitinho. Tem gente que é crente por quê? Para ganhar dinheiro, para ter sucesso. Tem gente que se torna crente porque quer ter uma vida boa, uma vida correta, uma vida com bons princípios. Tem gente que vira crente porque entende que muitos crentes são certinhos, né? Tem ainda isso. Aí fala, não, eu vou ser crente porque aí meus filhos vão ser crescidos naquela igreja e vão ter bons princípios, não vão estar na malandragem, né? Vão viver uns estatutos de vida mais reto. Tem gente que vira crente simplesmente por hobby. Mas a noiva, ela é crente mesmo. Ela acredita de todo o coração no seu Cristo. E ela só diz Maranata, Maranata, Maranata. A Bíblia fala lá em Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Espírito Santo. E a noiva dizem, vem. Quer dizer, a noiva verdadeira, ela quer que ele venha. A noiva não vê a hora de se casar com seu noivo. A noiva de Cristo, ela o ama, ela o deseja, ela o espera. E ela fica até aborrecida porque está demorando, porque ela está ansiosa para ir vê-lo. Eu quero o meu amado, eu sou dele e ele é meu. Amém, meus irmãos? Então, esse estudo que eu passei aqui hoje foi muito tumultuado para mim. Eu tive que fazer uma pausa aqui, meu marido chegou em casa. Eu vi ele chegando, eu tive que correr, guardar tudo, né? Porque estava de manhã, para ele falar, poxa, você não está fazendo nada, você está aí sentada e as coisas acontecendo, as obrigações, né? O que a gente sabe? Então eu tive que dar uma pausa, tive que correr no correio para pagar uma conta, depois eu voltei e retomei esse estudo. Provavelmente esse vídeo vai no ar agora, dia 29, né? Porque agora ainda tem a bênção do meu computador que demora para renderizar, a minha internet que é muito lenta. Mas sabe, meus irmãos, a ideia que eu gostaria, que eu sinto no meu coração, que vocês têm que fazer com relação a esse estudo, é pegar esses textos todos que eu li e ler de novo. Ler com calma, paciência, para vocês entendê-los. Eu gostaria de falar mais em cima de todos eles, eu gostaria de frisar mais, mas não é o propósito. Eu hoje deixei esse estudo mais como um para-casa para os irmãos. Pegar todos esses textos, pegar toda essa palavra e mastigar. Mastigar, 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 mastigar. Eu entendi a mensagem. Deus, ele quer que a gente aprenda. Deus, ele quer que a gente pratique aquilo que nós aprendemos. Deus, ele quer que a gente creia que ele é poderoso e vai nos levar para o seu descanso. Temos que crer que ele tem promessas de salvação, mas enquanto tudo isso não acontece, ele gosta, ele quer, ele deseja que nós venhamos a servi-lo pregando o evangelho, anunciando as boas novas, anunciando o juízo vindouro, exortando-nos uns aos outros. Amém? E esse, então, é o alerta máximo para o final.
porque nós estamos indo embora. Tem muita gente que está ficando cansado de servir a Deus, né? Que entra ano, sai ano, nada. Cadê esse Deus? Cadê? Ainda nada. Mas é pela fé, pela disciplina, pela humildade que a gente vai chegar lá. Porque quando ele vier buscar a igreja, vai estar um dia normal. Se tem uma coisa que ele tem nos ensinado, é que a gente não fique esperando acontecer, sabe-se lá o que de extraordinário para ele buscar a igreja. Mas eu sou sincera, perdão, irmãos, estou me afogando sozinha. Mas eu sou sincera. Eu tenho visto o quanto que ele é longânimo e misericordioso. O quanto ele está alertando. Meus irmãos, nenhum crente, por pior que seja, vai poder dizer ninguém me avisou. Eu achei esses dias um pastor, um pregador muito humilde, e ele sai pelas ruas das cidades. Eu vi ele em Rio de Janeiro pregando. E eu ouvi os 20, 30 minutos de pregação dele dentro dos ônibus, nas praças. E como que ele está gritando, anunciando. E tem que ter muita coragem, né? Para sair numa praça e começar a pregar a palavra. Mas ele está fazendo isso, meus irmãos. Ele está fazendo isso. Sabe? E eu vejo ali como que está vivo o ministério da exortação na terra. Meus irmãos, quem ouviu essa mensagem não vai ter desculpa. E Deus ele está avisando, pelo menos eu, há 6, 7 anos, desde 2012, né? Finalzinho de 2011, início de 2012. Imagina aí, quanta gente está recebendo, meus irmãos. Quanta gente está recebendo esse aviso. Eu estou voltando. Prepara a tua casa. Então, meus amados, peço perdão aqui se teve alguma falha técnica, né, no estudo. Eu ainda estou bem bagunçada aqui com as minhas coisas, meus horários são complicados, mas eu estou voltando. E a gente vai continuar aí estudando, trabalhando a palavra para trazer para os irmãos o melhor possível. Então hoje eu tenho que terminar, tá dando 12:05, eu tenho que ir lá buscar meus meninos agora, mas eu gostaria de saudar os irmãos com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor na sua vida, sabe? E a gente vai conversando. O importante é que vocês se mantenham firmes no Senhor, firmes na fé, porque o Senhor está vindo, meus irmãos. A gente acabou de ter uma lua de sangue agora, dia 21 de janeiro, 21, 22, né? De janeiro, a gente acabou de ter uma lua de sangue, dia 20. E isso aí é juízo para as nações, é Deus mostrando que Ele vai mandar juízo para as nações. Será que você quer ficar para pagar o preço? Será que você está disposta ou disposto a ficar para pagar? Pagar para ver? Eu não estou, não. Depois que eu voltei do Brasil, eu estou ainda com mais temor nas coisas do Senhor. Porque a pergunta que a gente tem feito todo dia é: o que falta? O que falta para Deus arrebatar a igreja? O que ainda falta? O que ainda falta? E eu, sinceramente, eu vejo que o que ainda está acontecendo é a longanimidade e a misericórdia de Deus operando no meio dos homens. É isso que ainda está acontecendo. Porque Deus, Ele sabe quando você tem que partir, o carro já está ligado, você tem que sair, mas você está esperando alguém, só que você tem um horário marcado, se você atrasar, você pode passar maus, né, lençóis, mas aí você deixa o carro ligado, a porta está aberta, mas você espera até o último segundo possível, preocupado e ansioso que a pessoa chegue para vir. Eu acredito que Deus ele está assim. É claro que os sentimentos de Deus não são sentimentos dos homens. E a ansiedade que tem um ser humano não é a mesma que tem Deus. Mas eu não vejo a Deus com ansiedade, eu vejo a Deus com misericórdia queimando no coração dele, por todos. Então você pode ter certeza, quando aconteceu o arrebatamento, foi o máximo de que Deus pôde esperar para descer a ira sobre a terra. Amém? Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. Eu estou cansada, estou começando a ficar com a cabecinha ruim, não vou conseguir falar muita coisa mais. Agora hoje durante o dia eu vou preparar esse estudo, vou pegar as referências, anotar tudo. Mas esse vídeo eu sinto no meu coração que o melhor que vocês têm a fazer é ler 2, 3 vezes cada uma das passagens que eu deixei como referência, para você ficar realmente entendido e edificado do que é. Alerta máximo, o Senhor está voltando para arrebatar a sua igreja. Amém, amém e amém.